Olá, tudo bem? Aqui é o Edu, arquiteto da Nova Morada Brasil, e a gente vai começar um grande ciclo aqui. E esse ciclo vai levar a gente a entender, na verdade, a cabeça do arquiteto, quando vem uma demanda para ele. E na verdade, a gente quer mostrar aqui para vocês qual a importância de a gente seguir passo a passo, e aí você, como cliente nosso aqui, vai entender tudo que a gente precisa pensar. E se é uma dúvida de vocês, é uma dúvida de muita gente que quer construir. E isso é muito importante, porque se a gente segue passo a passo, vocês vão ver que até no final eu vou te mostrar tudo o que acontece, né? As etapas de pensamentos, né, da arquitetura, aonde que ela caminha, né? O que o arquiteto precisa pensar antes de projetar. E aí vocês vão entender. Por quê? Porque esse material é muito valioso para vocês que querem ali realizar o sonho da casa de vocês. E olha só, a gente já trabalha com alguns clientes e essas dúvidas são muito recorrentes deles ainda, que já estão acostumados a construir. E você vai ter uma segurança naquilo que você vai estar fazendo. Você vai conseguir pesquisar certinho as áreas potenciais. Aí o que acontece? A gente vai ter que começar ali a entender todo o processo. Por que eu falei que é a cabeça do arquiteto? É quando vem uma demanda para a gente aqui, um X aí, né, um determinado lote, a primeira coisa que a gente vai fazer é exatamente isso aqui, ó. Ver o zoneamento do local. E aí a gente vai explicar passo a passo como funciona tudo isso, o que a gente precisa observar e muitas outras coisas ainda aí. Você vai ver, né, ao longo de tudo isso. Zoneamento, vamos lá, vamos entender o que é o zoneamento. Zoneamento nada mais é do que a subdivisão das cidades, né, da cidade ou da cidade onde você está. É a subdivisão, não são os bairros, tá? É uma subdivisão um pouco diferente, onde ele setoriza os tipos de uso, que é o que a gente chama de Z, né, de Zs, ou Zs na verdade é um zoneamento especial, mas o Z1, Z2, Z3, Z4 e Zs também é um tipo de zoneamento e assim por diante. E aí a maioria das cidades faz o seguinte, ela fala assim, ó, Z1, zona estritamente residencial de baixa densidade. Pode ser que mude um pouquinho esse termo, tá? Mas basicamente é isso. Z2, zona residencial de alta densidade. Zona Z3, zona mista. Z4, zona industrial. Zs, como eu falei, zona especial de interesse social. E aí, com isso, entende-se que nós temos as classificações das edificações. Mas vamos entender aqui um pouquinho, olha só. Isso aqui pode mudar um pouquinho, dependendo da cidade, tá? Muitas cidades, cara, tem zoneamento de montão aí, tá bom? Por quê? Porque é muito grande, é muito extensa. Mas basicamente assim, eu coloquei um próximo do outro aqui só pra gente entender, olha só. Zona estritamente residencial, baixa densidade. Zona residencial, alta densidade. Você já ouviu ali um vizinho seu falar assim, nossa, eu morava aqui há tanto tempo, era só residência baixa aqui. E aí de repente começou a construir prédios altos. O que acontece? Mudou o zoneamento. Mudou aleatoriamente? Não, mudou pelo plano diretor daquela cidade. Isso é muito comum acontecer. Quem bola esse plano diretor? Prefeito, junto, claro, com a comissão dele ali, né? Envolve arquitetos, urbanistas, engenharia de tráfego, o pessoal dele de comunicação e também, né, de prospecção, assim dizendo, dentro da prefeitura. Eles dizem assim, ó, como que a gente quer que essa cidade se desenvolva? É preciso desenvolver algum setor ou não, um outro setor? E aí ele segue por esse caminho e traça esse plano, que é o que a gente chama de plano diretor. E aí, é por isso que acontece essas coisas, né? Tinha só residência, aí mudou-se esse plano e começou ali naquela região construir prédios altos, por exemplo. E em muitas das vezes continua, né, ainda esse índice baixo. Então, por isso que a gente precisa prestar atenção qual zoneamento a gente está escolhendo o nosso lote.
Isso é muito importante. Outra coisa, zona mista. Pode ser mista entre comércio e residência? Pode ser mista entre comércio e indústrias? Pode, tá? Vai depender do que ele classificar ali, como ele classificar o tipo de edificações que ali pode, se pode ou não, tá? Industriais, ele é bem restrito, mas também pode algumas com comércio, algum tipo, né, de característica daquela edificação. As zonas especiais, grande parte das cidades tem essas zonas especiais, né, que a gente chama de ZEIS, e o que a gente chama aí de popularmente projeto Minha Casa e Minha Vida, né? Todas as cidades praticamente têm uma área reservada a isso, é um desenvolvimento próprio da cidade, né? Tem atrativo, tem construtoras que miram, né, nesse segmento, então é importante, né? Trazem bons empreendimentos. Uma coisa muito, muito importante aqui. O que acontece quando a gente avalia tudo isso e a gente tem as classificações, né, a classificação das edificações, como elas são classificadas, uma coisa que a gente precisa observar, né, são dois pontos muito importantes, que é o TO, que é a taxa de ocupação, é o quanto eu posso ocupar daquele lote, e o CA, que é o coeficiente de aproveitamento. São duas coisas um pouquinho diferentes. Aí eu vou explicar, né? Ó, a taxa, o TO é a taxa de ocupação, o que é essa ocupação? É a projeção, é a sombra, né, assim dizendo, do pavimento sobre aquele lote. É uma área, né, projetada sobre aquele lote. O CA, é o coeficiente de aproveitamento, é o quanto de área construída você pode aproveitar daquele terreno. Vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Exemplo, um lote de 10 por 20, bem comum aí, tá? 200 metros quadrados. Eu tenho lá um índice, né? Eu tenho um índice lá de 80% de TO. Ou seja, eu posso projetar 80% daquele terreno, né? Ter uma projeção de um pavimento, por exemplo, de 80%. E aí daria, né, 160 metros quadrados, um lote de 200. Eu tenho um CA de 2 pontos. O que é os 2 pontos? Você multiplica por esses 2 pontos, às vezes você encontra de 1.3, 1.2, de 1 ponto, ou seja, você pega a área do terreno e multiplica por esse percentual. Aqui no exemplo a gente colocou 2, então a gente pode construir 400 metros quadrados. Pô, mas você falou que eu só posso ter uma sombra de projeção de 160 metros quadrados. Esses 400 metros quadrados que eu posso aproveitar, de onde que é? Eu posso, como se fosse empilhar pavimentos sobre aquela área, desde que a projeção não ultrapasse 160 metros quadrados. Exatamente isso, tá? Se você projetar no exemplo aqui 2 pavimentos, já dá 320 metros. O outro pavimento vai só 80 metros quadrados, ok? Nesse exemplo que a gente está dando aqui. Agora, se você, por exemplo, tem um terreno de 200 metros quadrados e você sabe que pode projetar aqui 160 metros quadrados, você reduz um pouco ali, porque você sabe que você tem um potencial construtivo maior e empilhar isso. Por exemplo, aqui nesse exemplo, você poderia fazer 3 pavimentos de 130 metros quadrados. Lógico que você vai ter que observar o que? Né? A restrição que vai dar essa zona aqui. Você vai dar uma olhada, uma lida e, por exemplo, ele pode falar assim, olha, você pode fazer uma edificação de 3 pavimentos ou com uma altura máxima de 9 metros, por exemplo. Isso já caracteriza você com uma edificação de 3 pavimentos, porque eles contam 9 metros a partir do nível médio da rua. Então, se um pé direito básico tem 3 metros, 3 mais 3 mais 3, 9 metros, você pode construir uma edificação com 9 metros, 3 pavimentos de 130 metros, ok? É isso, né? Essa é a interpretação que a gente tem que ter da lei, né, do zoneamento, entendeu? Quando a gente tem, né, você vai comprar um lote, por exemplo, você observa que é alta densidade, ótimo, alta densidade, só que o seu lote comporta um edifício, a gente tem que olhar umas outras características, né, que são super importantes e que vai ali reduzir bastante o seu edifício quando a gente fala de multifamiliar. Aí é que eu deixo a dica aqui para o próximo vídeo, que é o que a gente vai falar, que são as classificações das edificações.
que aí eu te encontro lá no próximo vídeo, que é justamente isso aqui que a gente vai falar, para a gente entender como classifica e a gente começa a entender o zoneamento de uma maneira geral, beleza? Te espero lá, um grande abraço.